ontem a minha mãe veio aqui em casa, e aí até postei no meu Instagram pessoal no final do dia, que ela me trouxe 2 presentes fantásticos. Um incensário de Palo Santo, que, meu, quem inventou isso foi um gênio. É muito, quem acende sabe, é muito difícil acender Palo Santo no isqueiro, esquece. Aí eu pegava um prendedor de roupa, sabe? E segurava pra não queimar a mão e acendia o Palo Santo na boca do fogão. E também me trouxe uma medicina do cacau. Eu postei isso e falei que ia fazer pra consagrar antes de dormir, que hoje viria conversar com vocês. Eu já tinha consagrado a medicina no cacau numa cerimônia em Sorocaba. E aí, aqui em São Paulo, tô meio perdidona nesse sentido, né? Porque vocês sabem que eu amo fazer consagração de medicina da floresta ayahuasca. E a medicina do cacau, eu tinha ido em um encontro que eu acabei de falar, antes de me mudar pra cá. E depois que me mudei pra cá, as vezes que eu fui, foi em Sorocaba. E vou continuar indo, na verdade, pra lá, porque é uma casa que eu gosto muito pra consagração da ayahuasca, né? Só que aí, minha mãe me trouxe o cacau. Ela comprou, fez, consagrou na casa dela e trouxe, né? Porque o cacau, eu vou até estudar mais sobre isso para trazer mais riqueza de conhecimento e clareza para as pessoas. É novo para mim, confesso também. Igual eu falei, é a segunda vez que eu faço a consagração. Ele é totalmente diferente da medicina da ayahuasca, né? Na verdade, não tem nada a ver. É parecido, mas não tem nada a ver, porque na ayahuasca você entra na força, né? E o cacau, você consegue entrar num nível de concentração para meditação, né? Você não chega a entrar na força, é mais um estado de presença, digamos assim. E aí, ontem fiz para eu consagrar, né? Fui, coloquei lá, acendi o incensário de Palo Santo, fiz a medicina. Aí eu tenho um fone que fica na cabeça, assim, que ele é bem acústico, coloquei. Meu, o cheiro do cacau é uma delícia, né? Mas não pense que ele tem gosto de chocolate, é cacau puro, tá? Então não tem gosto de chocolate. E aí a primeira bicadinha assim, eu falei, nossa, gostosinho, né? E aí eu fui tentando fazer a meditação que eu coloquei no fone pra eu ouvir. E eu já falei pra vocês, né? Eu sou uma pessoa que eu trabalho a minha ansiedade. Então pra mim, eu preciso estar em constante busca pra eu conseguir acalmar e relaxar, assim. Então é muito difícil meditar em estado natural, assim. Porque a cabeça fica, eu acho que a maioria das pessoas, né? Enfim. Aí, eu coloquei uma meditação lá pra eu ouvir. Fui consagrando a medicina na cama mesmo. Meu marido já tava dormindo. Aí fui consagrando um pouquinho. Coloquei uma meditação para alinhamento de chakras. Aí fui consagrando de pouquinho em pouquinho. Aí eu comecei a segurar o cacau na boca. De colocar um pouquinho, não engolir, segurar. Aí quando eu segurava um pouco e engolia, me vinha um amargor, sabe? Um gosto meio amargo. E eu lembro que quando eu fiz a cerimônia do cacau, ela falava, se conecte com o cacau, porque ele vai estar quentinho na sua mão, você tem o aroma, né, que você vai trabalhar também a questão do cheiro, do calor, do quentinho, do paladar. Então eu fui tentando lembrar e me conectar. E aí eu lembro que uma hora ela falou assim, tente um pouco segurar o cacau na boca e aí consagre pra você sentir, né? E aí eu lembrei disso ontem, coloquei, aí eu tava dando bicadinha, engolindo normal, falei, vou segurar um pouco na boca. Quando eu segurei ele na boca foi muito bizarro, porque aí quando eu engolia, ele começou a ficar amargo. E quando eu tava só dando bicadinho e já engolindo direto, ele tava gostosinho, sabe? Não que estivesse ruim, mas o gosto mudou, ele amargou um pouco. Aí me veio um insight tão grande, que eu queria pegar o meu celular e gravar, conversar com vocês naquele momento. Pra eu não esquecer. Que bom que eu não esqueci, porque às vezes a gente não anota tudo quando a gente tá num estado meditativo. Se a gente não anota, ou se a gente tá num trabalho, por exemplo, a gente acaba esquecendo, né? Aí eu queria vir conversar, porque me deu um insight tão grande. Aí comecei a fazer o teste, eu segurava ele na boca, enquanto eu engolia ele amargava um pouco. Aí se eu bicava e engolia direto, ele descia com um sabor mais gostoso. E fui fazendo essa brincadeira, né, com todo respeito, obviamente, à medicina, mas eu digo brincadeira no sentido de testar se aquilo que tava era real, tipo, por que eu tô... ele tá gostosinho, mas se eu seguro ele na boca, ele tá amargando. Daí, cara, olha o que me veio, né? Quando a gente tem tanto a depressão quanto a ansiedade, existem os dois lados, né? A depressão, ela fica baseada num estado de
aprisionamento ao passado. O que significa isso? Eu não consigo entender que o que passou, passou. O passado para mim ainda tem muita força, o passado para mim ainda é muito presente, ainda me fere, né? Então o passado, na verdade, eu o torno mentalmente como se fosse o meu presente. Por quê? O nosso cérebro, a nossa mente, ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Ele não consegue distinguir o que é passado, presente ou futuro. Para ele, se eu coloco uma imagem do meu passado e eu trago ela, tipo assim, se eu vou lembrar de um momento feliz e eu trazer essa imagem para mim, ele vai entender como se aquilo fosse agora. A mesma coisa vale para o futuro. E o futuro vem da ansiedade, né? Na verdade, a ansiedade vem do futuro, a ânsia, a preocupação de você se preocupar com uma coisa que ainda nem aconteceu ou às vezes nem vai acontecer, e aquilo consome a sua energia no agora. Então você, tanto no passado quanto no presente, tanto no estado de depressão quanto no estado de ansiedade, você nunca está no aqui e agora, você nunca está presente, né? E isso faz com que o passado, no caso da depressão ou um estado de tristeza, melancolia, se torne real, se torne presente. E a mesma coisa vale para a ânsia, né? Para a ansiedade, para o futuro. Se você fica imaginando aquela situação se torna real, porque, como falei, o nosso cérebro, ele não tem a capacidade de distinguir tempo. Então, para ele, se você medita uma coisa no aqui e agora, seja ela do seu passado ou do seu futuro, ou algo que ainda você quer cocriar, por isso que entra a cocriação, ele não tem o discernimento de falar isso é inexistente ou isso é real. Para o cérebro, para nossa mente, tudo que acontece é real. Então, às vezes, por isso que a gente acaba até entrando, dependendo do nível que isso está, num estado de paranoia, né? Ou num estado de melancolia. E aí, isso eu já sabia, mas o que eu associei, né? Enquanto eu fazia a consagração da medicina do cacau. Quando eu colocava ele na boca e segurava, ele amargava. E aí me veio, olha que bizarro, né? Me veio, por exemplo, data de validade de coisas alimentícias, eu tô falando. Data de validade, fruta. O que eu pensei naquele momento? A banana, por exemplo. A gente compra uma banana verde. Cara, isso já deve ter muito acontecido com você. A gente compra uma banana verde no mercado. Eu não sei o que acontece. Ela chega em casa, ela amadurece. No dia seguinte, ela amadurece. Daqui 3 dias, ela já tá preta, mole. Aí ou tu congela, ou tu faz um bolo. Infelizmente, tem que descartar. Aqui em casa, eu sempre faço o bolo de banana passada bem madura, que daí ela fica docinha, né? Então, usa como fonte de açúcar. Mas aí, o que me veio, né? Citando o exemplo da banana, tu compra ela verde no mercado, chega em casa, fica boa, madura, ou você consome, e depois se ela passa, você já perde, você não vai querer consumir, né? Um produto vencido, o queijo, uma coisa, você vai consumir dentro da validade. Você não vai querer consumir um queijo azedo, uma porque vai te fazer mal, e outra porque é ruim. Vocês estão conseguindo pensar? Vocês estão conseguindo ligar onde eu quero chegar? Aí eu falei, cara, se as coisas, creme, perfume, principalmente aqui eu acho mais fácil usar o alimento como exemplo, tem data de validade. A fruta, se passou, você não quer comer. Por que as situações a gente fica segurando? Quando eu segurava a medicina do cacau na minha boca e eu engolia, ela descia amarga. Quando eu colocava e já engolia direto, ela descia com um doce suave. E eu falei, meu Deus, isso faz muito sentido. Que insight, como que eu nunca liguei uma coisa à outra? Ninguém quer comer banana podre, ninguém quer comer tomate podre, ninguém quer comer queijo podre. E por que na nossa vida, nas nossas situações, a gente fica segurando? Isso vale também para ansiedade, porque quando você fica segurando uma coisa, você está controlando algo. Então, eu tô segurando esse mouse, eu tô no controle desse mouse, por exemplo. Seja ele o passado, eu estou segurando, e o futuro eu estou querendo ter o controle. Então, o passado, eu estou tentando segurar o meu passado. E o futuro, eu estou tentando controlar uma coisa que eu nem sei se vai acontecer. Isso amarga a vida. Isso faz com que o presente, com aquela consagração que estava descendo direto, perdesse o sabor. Olha que massa! E aí me veio essa questão de ficar mais fácil o entendimento, uma fruta. Eu não quero comer uma laranja mofada, estragada. Não quero. E isso reflete na nossa vida. Por que então a gente, na nossa vida, a gente está querendo comer uma laranja mofada? Uma banana passada? O sabor, a graça, a essência tá dentro da validade, entre aspas, né? E a data de validade da nossa vida é o presente.
é o hoje. Cara, eu achei isso incrível. E aí me veio um outro insight, como comentei, tava fazendo uma meditação para alinhamento de chakras. E aí, em todos os chakras, quando ele pedia para que nós nos concentrar, para que eu me concentrasse, no caso eu que eu tava falando sozinha, né? Quando ele pedia para eu me concentrar num determinado chakra, ele pedia para que nós imaginássemos o chakra, a cor do chakra, o símbolo do chakra. E depois, para o alinhamento, ele sempre pedia para que a gente imaginasse o chakra girando, girando, girando. E aí eu tive mais um insight que eu falei, cara, eu também quero compartilhar isso com as pessoas. Eu não sei se eu sou muito doida ou enfim, mas pra mim fizeram muito sentido esses dois insights. Primeiro que eu acabei de falar, não segura, o sabor tá dentro da validade, não aqui e agora. E aí o que eu associei, né? O que eu tive de insight dessa parte dos chakras? Como falei, ele pediu pra imaginar o desenho do chakra, a cor do chakra. E aí quando tava em fase de alinhamento, fase final, ele pedia pra gente imaginar o chakra girando. A vida, ela não pode ficar parada. O chakra não pode ficar parado. E aí tem uma música, eu vou procurar essa música, não me recordo agora, mas ele fala que a vida tá no movimento. E isso é muito real, né? Então a gente não pode ficar parado. Seja ele remoendo alguma coisa do passado, ou a gente não pode ficar parado ansiando preocupadas com algo que a gente nem sabe se vai acontecer, porque isso vai amargar a nossa vida e vai fazer com que a gente se desalinhe, perca as nossas datas de validade, o sabor não vai ser o mesmo, o gosto não vai ser o mesmo, e o que passou eu não consigo mais voltar no tempo. Isso não é o clique, não é o filme do clique. E o que tá me preocupando, eu nem sei se vai acontecer. Gente, e aí, como já falei no início do vídeo, eu já tinha feito a consagração do cacau. E pra mim o gosto não interferiu. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ontem em específico, quando eu consagrei, a medicina me trouxe essas duas mensagens. E que a próxima vez que eu consagrar, pode ser que eu segure o cacau na boca e desça com tranquilidade. Mas ontem em específico, me veio muito esse ensinamento. E eu queria muito, por isso que eu estou gravando esse vídeo, compartilhar com vocês. Porque isso é a vida, né? Cara, eu duvido que você vai pegar a geladeira ou vai pegar a sua fruteira, pegar uma fruta e falar, nossa, que delícia, eu vou comer ela podre, cara. Você não vai fazer isso. Você vai querer uma coisa gostosa, fresca, dentro da data de validade. Então, por que inconscientemente, sem perceber, a gente faz isso com a nossa vida, com o nosso dia a dia? A gente vai apodrecendo, a gente vai perdendo o brilho, a gente vai perdendo o sabor. De coisas que já aconteceram e não tem como mudar, ou de coisas que a gente tá preocupando e nem sabe se vai acontecer. E por que a gente não tá no movimento? Por que a gente não tá no aqui agora? Parado, né? A gente não pode ficar parado. Cara, olha agora que me veio na cabeça. Água parada. Vira o rio, o mar, vira lodo. Você tem que chacoalhar, você tem que movimentar. A bicicleta, se você ficar parado, você cai com os dois pés, obviamente, em cima dos pedais. Se você não tá pedalando, você cai. Nossa, eu achei esses insights fantásticos, eu queria compartilhá-los. Ainda mais numa segunda-feira que a gente entra nessa vibeira, né? Nessa energia de, nossa, vou fazer as coisas diferentes. E aí, quando eu acordei hoje, eu coloquei uma meditação. Através dessa meditação, quis que vocês se conectassem. Eu fiz uma meditação de gratidão. Então, eu fiz um post, vários posts também, né? Falando motivos pelos quais somos gratos. Somos gratas, e compartilhei lá no meu Instagram, porque eu queria que vocês se conectassem com essa essência também. E é isso. Que a gente não perca mais as datas de validade, que a gente não deixe mais vencer as coisas. Porque se a gente consumir aquilo, vai fazer mal, o sabor não tá tão legal assim, né? E que a gente fique nessa constante evolução. Porque se a gente ficar em cima da bicicleta com os dois pés parados, a gente vai cair. Então vamos pedalar, cara. Vamos pedalar essa semana. Ah, é muito massa. Espero que vocês tenham captado a mensagem e que isso tenha agregado vocês também de uma forma leve e com, principalmente, fácil absorção, que vocês absorvam. Absorva isso para a semana de vocês.